Olá, ser de luz e amor, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vem Prosperar. O podcast Vem Prosperar, ele é inspirado no meu livro Vem Prosperar e é também um podcast, o primeiro, o único podcast ainda aqui em Moçambique que fala exclusivamente do comportamento humano. Nós trazemos aqui conversas positivas, papos positivos, conversas sobre vida, experiências, sobre transformação, sobre jornada. Todos os dias e todas as horas nós aprendemos alguma coisa e com este podcast nós queremos trazer transformação. O meu nome é Nilza Chip, eu sou Master Coach, especialista em comportamento humano e hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Vamos falar de dor e superação. A dor é uma fonte de poder. Eu costumo dizer que a dor é um caminho para a gente se apropriar de uma mudança. É um privilégio muitas vezes. É verdade que a dor, ela gera dor. Então, falar da dor é uma fala com muita responsabilidade, porque quando nós falamos da dor, nós tocamos na vulnerabilidade de cada um de nós. Vamos falar também de superação. Superação, superar a dor não significa que eu vou substituir a dor por alguma coisa. Significa que eu hei de aceitar, viver com esta dor e talvez construir caminhos para que a minha jornada de dor seja uma jornada cada vez mais leve, até que talvez eu possa sair do sofrimento que a dor causa e comece a viver um aprendizado que a dor traz também, comece a viver uma jornada de coisas cada vez melhores. E claro, eu gosto muito de histórias, gosto muito de jornadas, gosto muito de experiências e é isso que eu trago hoje. Histórias, jornadas, experiências diferentes de duas mulheres super power, duas mulheres que eu conheço, que eu admiro, que eu gosto e acho que tem muito aqui para nos ensinar. Estas duas mulheres, elas são de gerações diferentes, experiências de vida diferentes, talvez até inspirações de vidas diferentes, jornada de vidas diferentes, mas há uma coisa que lhes conecta. Elas estão muito conectadas a este tema da dor e da superação. A primeira convidada que eu vou apresentar, ela é ativista social, ela é licenciada em Direito, ela é empreendedora, dona de uma loja de sorvetes, que até já dá água na boca. Ela nos representa. Ela é deputada na Assembleia da República. Ela é muito ligada à causa das pessoas com deficiência e a várias causas sociais. Ela é a Mércia Licas Castela. Uma forte salva de palmas para a Mércia! Bem-vinda, Mércia! Bem-vinda ao podcast Vem Prosperar! Olá! Estou muito feliz e muito grata. Conseguimos! Quando disseram que nós íamos estar com a Mércia, eu disse, há de vir! Brincadeira, a Mércia é muito afável. É uma mulher com agenda hoje, né? O que é ótimo, é bom. A Mércia é da terra da boa gente. Nasceste em Inhambane, não é? Sim. Então, é uma conexão também que temos, porque a minha origem familiar é toda ela de Inhambane. Então, mais uma vez, uma forte salva de palmas. Tenho aqui comigo também outra mulher. Ela é uma grande mulher, empreendedora. Ela é médica, anestesista. Ela é especialista em tratamento de dor. Ela quer melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, principalmente aqueles com dor crônica. Nós estamos a falar de uma mulher que é multifacetada. Todos os dias se tem descoberto, todos os dias se tem renovado e se tem permitido viver novas experiências. Ela é a nossa querida doutora Murg Mandava Mohamed Jamur! Palmas para as nossas queridas convidadas, doutoras, aqui uma advogada, médica. Isto aqui está um podcast da especialidade, hein? Acho que eu vou sair daqui. Uau, que bom! Estou muito feliz e muito grata. Murg, obrigada por vires, por aceitares o convite. Obrigada eu.
pelo convite, por falar de temas que me apaixonam, estar aqui também com a Mércia. É uma honra mesmo. Uau! Que bom! Estou muito feliz e muito grata. É assim, nós quando escolhemos as duplas, né, para o nosso podcast, nós escolhemos sempre a olhar para o tema, mas a olhar também para a complementaridade das histórias, não é? Nós fazemos a nossa pesquisa como organizadores, né, disto, como produção, não é, do podcast, nós fazemos a nossa pesquisa, mas quem está aí em casa talvez não saiba um pouquinho daquilo que nós sabemos. Então eu vou fazer as duas a mesma pergunta. Nesta jornada que é a vida, nestes anos que vocês estão a viver, 3 coisas boas, maravilhosas, fantásticas, acontecimentos, momentos, factos, memórias boas da vida. Bom, posso começar? Conversar. 3 coisas boas. São várias, mas tem questões que quando te fazem, você não consegue selecionar, porque tem muita coisa boa que tem acontecido durante a pouca jornada que a natureza te deu, né? Mas 3 coisas boas. A primeira coisa é a minha mãe ter me aceito do jeito que eu sou e não ouvir o que as pessoas falavam, não ter me deitado, não ter me abandonado. É a primeira coisa boa. A segunda coisa boa é... Como é que é? A segunda coisa boa, muito boa, é eu mesma. Porque eu consigo desafiar o mundo, independente das circunstâncias da vida. E também comer. E a terceira coisa, que eu não gosto tanto de falar, mas sou obrigada, dependendo das circunstâncias, é a pessoa que vive comigo, é a pessoa que partilha todos os momentos bons e íntimos comigo. É a terceira coisa boa, porque me completa. Tirando a minha mãe, aquela pessoa está sempre comigo, está sempre a acreditar em mim. É raro uma pessoa com deficiência ter alguém, suponhamos namorado, namorada, que lhe aceite, além de lhe usar, lhe deixar, ou além de aparecer por curiosidade. Pessoa com deficiência sempre desperta a curiosidade em muitas pessoas. Então, são essas 3 coisas boas. Uau! Super, super. Morgan. Ai, falar de coisas boas até me dá assim uma alegria das lembranças. A primeira coisa que foi muito marcante de muitas, eu acho que foi a fé. Porque às vezes a gente diz, tenho fé, mas é fé numa não fé, às vezes. Mas quando nós descobrimos que temos uma fé em Deus e que mesmo nos momentos difíceis Ele está ali conosco, é mesmo gratificante. E ligado à fé foi uma viagem que eu fiz a Israel. Uau. Na altura lembro-me, foi em 2015. E foi no âmbito mesmo de profissional. Perguntaram-me, Morgan, tu não queres ir fazer um curso de abordagem do traumatizado? Porque Israel, por causa da guerra, então é um dos países de referência nisso. Então aquilo foi a melhor viagem que eu tive, porque foi o associar a fé aquelas passagens que eu via na Bíblia, ver o Jerusalém. Então aquilo foi mesmo marcante. Então foi trabalhar e conhecer a realidade médica lá, que também é muito boa, e também conhecer um pouco da Bíblia vivida. E a terceira foi descobrir que no âmbito de tudo isto eu posso ajudar as pessoas. Porque às vezes eu achava que ajudar as pessoas era só de forma monetária ou com algum recurso. E às vezes a gente não tem esse recurso, mas quando nós atendemos pessoas, estamos com as pessoas à frente, podemos dar uma palavra de esperança e trazer a elas também um bocadinho desta fé, é gratificante. Uau! Uau, que bonito! Que bonito! A vida ela traz-nos pessoas, memórias e acontecimentos muito marcantes, não é? A gente faz uma escolha, o universo correlaciona logo. Olha, vou-te dar esta oportunidade, vou-te conectar com esta pessoa, vou-te fazer feliz desta forma. É muito bonito. Mas para quem quer conhecer um pouquinho mais de vocês,
talvez queira saber também 3 coisas talvez não tão boas, 3 coisas que talvez são memórias de dor, memórias de coisas que vos marcaram, mas de forma negativa. Essa é a parte difícil, né? Normalmente. A primeira coisa não boa que estou a superar, em particular estou a superar, e só consegui falar isso para minha própria mãe, acho que ano passado. Eu, quando tinha 10 anos de idade, fui violada sexualmente e foram pessoas de casa. Então, na altura que acontecia aquele ato, a minha prima estava do lado, queria me defender, e o indivíduo empurrou ela e ela bateu na nuca, morreu na hora. É a primeira coisa muito dolorosa. A segunda coisa aí, né, tem a mesma cena. Fui violada novamente, fui violada 2 vezes, com os meus 22 anos. Com alguns indivíduos, 3 pessoas. Então, falando da dor, foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Os 30 minutos piores da minha vida foram esses. Graças a Deus não tive nenhuma doença, não fiquei grávida, graças a Deus. A segunda coisa dolorosa é onde eu vivia, na casa dos meus avós. O que acontecia? Eu era a única pessoa com deficiência. E sendo uma pessoa com deficiência, sem braço, etc., minha mãe foi rejeitada pela família. Você nasceu uma coisa, então basicamente você trouxe azar para toda a família. E minha mãe já não tinha apoio, não tinha ajuda de familiares, etc., para poder me dar algo para comer. Ela tinha que batalhar. Batalhar em que sentido? Tinha que cartar água, tinha que trançar pessoas, essas coisas todas. Então, o dia inteiro ela não estava em casa e de noite ela estudava. Eu sempre passava problemas como... O pior é que um dia eu estava a sentir muita, mas está a ver quando alguém sente fome, de tremer. Eu estava prestes a comer, aquela tia diz: eu não dou comida à pessoa que não tem braços. Não pode comer o talher porque você não tem braços, senão vai manchar as minhas coisas. Então foi a pior coisa. E na mesma eu estava a sentir necessidades menores. Eu faço tudo sozinha, mas para tirar a calça com botões e tudo mais me dificulta. Então ela disse: não, mija-se. Mijei-me. Eu tinha por aí 9, 8 anos. É a memória que são coisas que não consigo me esquecer. E a terceira coisa mais dolorosa, digo mais ou menos, são as pessoas não poderem perceber que por eu ser pessoa com deficiência, tenho dor, tenho sentimento. Por eu ser essa pessoa, entre aspas, famosa, eu tenho sentimentos. Muitos gritam: deputado, porque aquilo. Eu sou deputada. Ser deputado é que nem estar numa sala de aula. Você está numa sala de aula, mesmo inteligente que seja, tem tempo para falar. Ser deputado não é só toda hora falar de um lado para o outro. Eu tenho minha causa. Me elegeram ou me aceitaram por uma causa. A dor que eu sinto é a população, o povo, nesse sentido, não entender o que eu faço para eles. Só querem me ouvir a falar. Então, essas são as 3 piores dores que eu sinto. Não, Morgan. As 3 piores... a primeira foi mais recente. Eu, apesar de estar habituada ao hospital, bloco operatório, uma coisa é como profissional e outra coisa é como doente. E pronto, no ano passado tinha que fazer uma cirurgia, fiz a cirurgia e infelizmente não correu como eu esperava que fosse e tive uma perda. Então é algo que ainda está um pouco recente e é um trabalho que tenho feito para superá-lo. Também, bom, pronto, às vezes a gente aprendeu a sentir aquela dor e pôr-se no lugar do paciente que perde também.
que digo que não é igual mesmo. A segunda foi a perda da minha mãe. A minha mãe sempre foi o pilar da casa, aquela que unia, como sempre a mãe, aquela que une os filhos e os pais, num processo de doença. Foi um pouco prolongado, mas pronto, né? O que mais me consola é que tive tempo nos últimos momentos de vida dela, ela viveu comigo, tive tempo de acarinhar, eu vivia cada dia como se fosse o último. E pronto, aceitar aquele momento, ela estava doente, Deus levou-a e é aquele momento que tinha que ser. E a terceira perda foi um momento difícil, mas eu percebi que aquele momento era necessário, é no âmbito do empreendedorismo. Às vezes as coisas não saem como a gente espera, às vezes nós não temos maturidade e conhecimento necessário, então às vezes temos caminhos muito árduos. Então aprendi muito com isso, mas também foram as minhas principais dores dos últimos momentos. Uau, de facto, a jornada da dor é uma jornada muito particular e muito individual. Eu acredito que, principalmente por causa do nosso contexto, há muita coisa que envolve práticas, crenças, cultura, não é? O que as pessoas acreditam que é o certo, que não é o certo. O que as pessoas acreditam, o que nós como seres humanos acreditamos que é bom, que é perfeito, não é? O que nós acreditamos que não, o que a gente pensa que o outro aguenta, o que a gente pensa que o outro não aguenta. Estávamos mesmo a comentar, mesmo antes de começar o podcast, eu a dizer, as pessoas olham, por exemplo, a Mércia e dizem assim, poxa, ouvindo a história da Mércia, agora a Mércia, a esta história que a sociedade conhece, ainda acrescentou momentos de dor da vida dela, que ao partilhar significa que é uma jornada aí de superação e as pessoas podem dizer assim, eu não reclamo mais da vida. E fica uma situação que para mim é talvez de muita falta de consciência, uma necessidade da gente aprimorar a nossa consciência, porque se a Mércia pudesse escolher, ela não escolheria nascer com deficiência. Embora essa felicidade da mãe aceitar, não é? A mãe aceitou, hoje a sociedade, a Mércia é quem é, a gente conhece. Mas a Mércia não escolheria, eu acredito que não escolherias, Mércia. As pessoas olham para ti e dizem, inspiração, superação, não reclamo mais da vida. Mas cada história é uma história. Cada momento é um momento da nossa vida. A dor de ser uma pessoa com deficiência, de ter limitações e de estar num contexto em que tem indivíduos, seres humanos, adultos, que não reconhecem o seu papel como adultos no cuidado e na proteção de uma criança. A gente sabe que ninguém dá o que não tem, não é? Talvez até aquilo que nos conforta um pouco. Aquilo que o outro fez, não é porque eu sou assim, não é porque eu sou mulher, não é? E a nossa condição de mulher traz-nos mais vulnerabilidade ainda, não é? Uma pessoa com deficiência que é mulher e que é jovem está muito mais vulnerável a muitas situações adversas do que uma pessoa com deficiência. Não estou a dizer que não é momento de vulnerabilidade, mas a gente tem que fazer aqui talvez uma análise também de gênero, não é? Uma análise de gênero e uma análise baseada também na idade. E ao mesmo tempo, ouvir, por exemplo, a Murg como médica. A gente sempre acha que o médico, a gente olha para o médico é o nosso herói, não é? Mas o médico também é um ser com vulnerabilidades, não é? Com as suas dores, com a sua jornada, com os seus momentos, com as suas perdas. E muitas vezes nós não enxergamos que quem cuida carece de ser cuidado. Porque nós olhamos para um médico, achamos que o médico tem que cuidar. Entrou na sala, no gabinete médico, tem que me trazer as respostas todas. É verdade que às vezes não trazem, né? Há um episódio que eu gravei com a minha filha que estávamos a falar dos médicos, que uma vez eu tive uma jornada, um problema de saúde, a médica disse não sei o que é. E o meu filho também, acompanhei o meu filho para o médico disse, bom, isto aqui eu sei, mas isto não sei. Mas é normal, porque naquele momento
realmente não sabe, não é? Pois. Não sabe. Da mesma forma que acontecem-nos coisas na vida que a gente não tem respostas para dar. E qualquer comentário, qualquer resposta que a gente quiser dar para alguém que está com dor, nunca é uma resposta suficiente, não é? Imagina a morgue que lida com doentes com dor. Morgue é anestesista. A gente, aqui vocês vão aprender muito, seres de luz. O que é que faz um anestesista? Esta tua jornada de cuidar de pessoas com dor, o que é para ti? Porque a gente não sabe, a gente pensa que a anestesista faz-nos dormir, né? Não é? Era associado a apagar, não é? Fechar os olhos foi. É isso que a gente sabe que o anestesista faz. Mas o que é que faz o anestesista, Morga? É verdade, Nilza. Todo mundo sabe que o anestesista dormiu, acordou, mas a jornada de facto e o anestesista é aquela pessoa oculta, não é? Porque o doente vê o anestesista num momento singular e conhece melhor o cirurgião, que é aquele que interage a maior parte do tempo. A minha jornada como anestesista vem a acoplar-se à jornada de dor. Por que muitas das vezes, principalmente aqui em Moçambique, quem mais gosta dessa área são os anestesistas? Porque nós, durante o ato operatório, temos que garantir o doente. A gente diz que a vida do doente está nas nossas mãos. Então temos que garantir que aquele doente respire, que se aquele doente sangra, a gente tem que compensar e que principalmente tenha o melhor conforto, que é não ter dor. E nesse âmbito eu saio um pouco da sala operatória e vou fazer um bocadinho que é o que eu faço hoje, além de estar alguns dias no bloco, mas muito menos. Lidar com um doente de dor, que é um doente de dor crônica, muitas das vezes é um doente que chega a mim depois de passar por vários especialistas. Então, tem sido um pouco de trabalhar expectativas e fazermos acordos os dois. Porque tratar dor não é só um caminho. Eu dependo muito também do paciente. E a coisa mais interessante é que eu depois descobri que eu não tinha que tratar só dor, mas eu podia também prevenir a esses pacientes de terem dor, o que é muito mais interessante. Então a consulta normalmente começa nesta jornada de vamos tratar agora o que mais te preocupa, mas vamos te trazer saúde naqueles casos que é possível, não é? Às vezes os pacientes oncológicos nem sempre a gente consegue garantir que eles não tenham dor nenhuma, mas é sempre este acordo, e muitas das vezes o que a gente consegue é aliviar o sofrimento. Quer não só com medicamento, eu inclusive muitas das vezes faço uma pequenina oração e digo: Deus, se tu não estiveres neste medicamento, de nada vale o cá estar. Então é também com empatia, é também com o nosso dar, não é? Porque o paciente não quer algo frio, não é? E com a equipa que eu trabalho é assim, os pacientes muitas das vezes contam-nos coisas que não contam noutros sítios, porque percebem, não é? Esta empatia. Uau, então a tua jornada de lidar com a dor e com o sofrimento causado pela dor é uma jornada também que envolve comunicação com o paciente. Muita comunicação. E às vezes a dor é emocional. Tem sempre um componente emocional. Muitas das vezes, um paciente que tem dor há mais de 3 ou 6 meses, independentemente da idade, não é possível aquilo não afetar a vida. Ele deixa de estar com a família, às vezes ele deixa de trabalhar, fazer coisas que muitas das vezes ele era autónomo de fazer. Então, de facto, tem um componente emocional, e a gente sempre faz este link do clínico que o vê e muitas das vezes com o psicólogo. Então, nestas unidades sempre tem que ter um psicólogo associado, alguém que lida, não é, com esta parte emocional. Mas a minha pergunta é verdade que isso é importante, mas nem sempre é possível ter um psicólogo, não é? Aí é uma outra ginástica da morgue. E eu queria ouvir um pouquinho, porque enquanto a nossa conversa
estás com este problema, eu vou te dar administrar este medicamento ou recomendar isto, está tudo bem. No minuto em que tem que começar a ser uma conversa, eu já começo a confrontar-me comigo, não é? Com certeza. Em algum momento, Murg, ao acompanhar um paciente, tu te confrontaste com a dor de um paciente que despertou, uma paciente que despertou uma dor em ti, que despertou as tuas próprias dores, e com a ideia de que o acompanhamento e as palavras que tu estás a tirar para este paciente, talvez também ao falar elas soam para ti? Já te aconteceu isso? Já. Nós somos humanos, não é? E às vezes a pessoa se emociona também, mas muitas das vezes é isto, é o trabalhar com a dor do paciente e também que às vezes despertam algumas dores em nós. E eu não vejo isso como uma parte negativa, porque tu tens mais percepção e mais empatia. Por exemplo, se é alguém que vem que diz que tem dor na coluna, uma jovem de 20 e tal anos, e que diz que há vezes que ela não sabe se vai conseguir trabalhar porque tem aquela dor. Alguém que trabalha, que lida, que sabe o que é ter esta interferência na vida, não é? Interfere muito. Eu às vezes costumo dizer que Deus deu-me algumas dores, porque antes eu dizia assim, às vezes a gente tem que fazer até dor também, uma infiltração, por exemplo. Então dizia, não, é só uma dorzinha. Então, quando tu já passaste por aquela infiltração, já percebes muito bem e negocias de outra maneira. Dizes, não, é capaz de doer um pouco, se sentires, diz-me que eu vou fazer mais devagar, mas E emocional também. Às vezes eu deito umas lágrimas. Principalmente, e às vezes até conto um bocadinho, partilho um bocadinho da história, principalmente em pacientes oncológicos. Há uma pergunta que eu temo muito, e quando os doentes fazem, eu vejo que vem muita coisa, doutora, quanto tempo eu tenho mais de vida? E às vezes a gente percebe que o paciente, na verdade, não quer saber se ele tem um dia, se tem 3 dias. Então é mesmo uma negociação de saber o que é que ele gostaria de fazer, que assuntos é que ele gostaria de resolver, e vai sendo nesse âmbito. E o paciente abre-se e diz, às vezes na segunda consulta, quando vem, diz, olha, eu já conversei com aquela pessoa, eu já pedi perdão. Boa, muito bom, é muito bom ouvir isso, Murg. Nós aqui estamos a falar de comportamento humano, então olhamos para os profissionais de saúde, não é? Aqueles que cuidam, como aquelas pessoas em quem a gente entrega todas as nossas vulnerabilidades e que quer ter uma assistência, não é? Uma assistência justa, vamos lá dizer, não é? Justa do ouvir, do atender, não é? E do fazer o melhor. Nós sabemos que também é uma profissão delicada, são muitas horas de trabalho, não é? Não é dizer já está na minha hora e vou-me embora, há momentos que não tem como ir embora, não é? E para o contexto do nosso país nós sabemos que são verdadeiros heróis e heroínas os profissionais de todo o mundo, mas nós conhecemos o nosso contexto e nós valorizamos e reconhecemos que é bom continuar a lidar e a respeitar e a acolher. E eu quero pegar aqui uma deixa da Mércia, que ela falava de como é que as pessoas lhe veem, não é? Que a Mércia é deputada e as pessoas querem que a Mércia, porque o deputado é o representante do povo, não é? Mas representa o povo, não representa só o povo do círculo eleitoral, mas representa também uma causa, certo? Sim. E as pessoas talvez querem que a Mércia fale de tudo, não é? Sim. Que aconteceu isto, é água, porque nós sempre vamos ter problemas. Em todo mundo há problemas, não é? Quem acompanha o que acontece no mundo, ou quem assiste os seriados inspirados no que acontece em vários países, ou filmes, sabe que todo mundo tem problemas. Pois é. E se é difícil para um paciente... eu quero usar os termos certos, né? Que é para ter o cuidado. Aliás, estou como ativista aqui, muito bom. Mas de qualquer das formas, o Vem Prosperar também é para nós aprendermos. Então, nós aqui queremos aprender. Mas se é difícil para uma pessoa que, vamos lá dizer, é comum, não é? Ou que não tem deficiência, imagina para uma pessoa com deficiência. E muitas vezes
este trabalho que é fruto de uma habilidade que é treinada, porque para ser médico é preciso treinar a habilidade, mas também fruto de um talento, não é? É algo que tem que vir com uma vocação. E mesmo com a vocação, a exaustão do trabalho de um profissional de saúde, às vezes não lhe permite atender da melhor forma. Eu imagino quando a Mércia disse, minha causa da pessoa com deficiência, é que se é complicado para uma pessoa como eu, que não tenho uma deficiência, imagina uma pessoa com deficiência. E a gente sente aí vamos lá dizer, uma questão comportamental desafiadora, Morga. Desafiadora por quê? Porque nem sempre o profissional de saúde vai de encontro, eu nem diria as expectativas, eu diria vai de encontro àquilo que a gente tem direito a receber, não é? No outro dia estava aqui nesta mesa, uma médica neurologista, nós aqui somos Paula, nós só buscamos as melhores. Estava aqui uma neurologista que falou um pouquinho da formação, do que acontece, etc., das dores, não é? E a Morga ao falar, a dizer, olha, às vezes tiro lágrimas, porque é assim, é a gente compreender o outro no seu lugar. Mas quando a gente não cuida das nossas dores, eu costumo dizer que quem humilha quer ser humilhado. Não é? O abusador sempre foi abusado. Sempre. É uma forma até da gente separar as coisas e compreender. Então, olhando aqui a Morga falar, Mércia, do quanto ela mergulha muito no que ela está a fazer. E este mergulhar no que ela está a fazer, às vezes é ela ser uma só pessoa, ela e o paciente, não é? Que acaba, quando vem uma empatia com a dor, compreender o outro no seu lugar, olhando para isso, como é que tu, por exemplo, na tua causa, não é? De luta pelas pessoas com deficiência, ao te posicionares, ao afirmares o que tu queres, como é que tu endereças as questões de saúde da pessoa com deficiência, mas olhando para o atendimento? Atendimento, porque atendimento é comportamento, não Sim. é? Uma coisa é o que há de medicamento, de tecnologia. Felizmente, a Morga que está aqui ainda vai falar um pouquinho mais de tecnologia mais à frente, que há muitas coisas agora, muitas boas soluções complementares, não é? Mas como é que tu lidas? Como é que tu te posicionas, não é? Aproveita que está aqui a Morga de contar aos colegas. Aproveita mesmo. Bom, tendo em conta que nós, pessoas com deficiência, nascemos por causa de uma má formação congênita, né? É o que os da saúde dizem, mas também é o que a natureza nos dá. Quanto à tua questão, eu não sei se vou conseguir responder ou esclarecer, mas pessoas com deficiência, ou seja, lidar com pessoa com deficiência, sendo um médico, é muito complicado. Porque, antes de mais, pessoa com deficiência é curiosa. E por ser curiosa, sempre quer saber de onde surgiu aquele problema. Eu sou uma pessoa sem braços. Vamos por minha mãe, se tivesse tido condições naquela altura, fosse fazer o quê? Como é que se chama aquilo? Prótese? Não. Ecografia. E vendo que tem uma criança, faltam-lhe alguns membros. Já imaginas o impacto, a dificuldade que o médico ia lidar com aquilo. Então, é uma coisa complicada lidar com pessoa sem... Como é que é? É uma questão até de respirar fundo. Muito particular. É muito particular, porque eu mesma, correndo naquilo que são as leis da natureza, pessoas com deficiência, elas são muito... somos um pouco antipáticas. Okay. Mas nessa frase, não porque somos antipáticos. É um mecanismo de defesa. Isso. Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não vou mentir, doutora. Eu odeio o hospital. De todas as minhas forças, como é que é? Eu, com essa minha idade, eu choro. Só para tirar um sangue, eu choro. Mas por quê? É por causa da condição. Por exemplo, a doutora disse
ela trata de anestesia, essas coisas todas. Mas para parar aquela dor tem que picar em algo ou em alguma veia. Então, já imaginas chegar no hospital, eu não tenho braços. Chega no hospital e falam, chora, para essa veia do pescoço aparecer. Já tem imaginar? Primeiro tens que chorar, antes de sentir nenhuma dor. Depois tens que sentir a dor. Então, é um pouco complicado e complexo. Diria que é algo complexo. É complexo mesmo lidar com pessoa com deficiência naquilo que tem a ver com a saúde em si. Porque você tem que... Vou dar um exemplo bem prático. Eu via na Machis, na altura, fui envenenada. Uma comida aí, então eu saía sangue pela boca, pelas narinas. Então tinha que pôr soro. E o médico não estava. Quem me atendia? A moça era estagiária. Ela picou na parte da virilha, mas picou no lado errado. E o sangue começou mesmo a jorrar. Então, é algo complicado, porque você não sabe, na escola onde os médicos estudam com aqueles bonecos todos completos, nunca vão dar um manequim sem braço. Eu me questiono por quê. Nunca vão dar um manequim sem perna ou sem boca, mas vão lidar com aquele tipo de pessoas. Então, é um pouco complexo e complicado. Eu acho que essa questão vai para a doutora. Por que não dão um manequim, quando são aulas práticas, por que não dão manequim sem braço, manequim sem perna ou manequim sem dedo? Onde é que vocês aprendem ou seja, vem da cabeça, ou como é que vocês aprendem? É só na teoria, porque na prática é complicado. Ainda não vi. Como é que vocês aprendem que pessoa sem braço deve picar na virilha? Pessoa sem braço deve picar na veia do pescoço. Como é que vocês aprendem se lá não existe? Na prática eu nunca vi. Nunca vi. Realmente é uma pergunta interessante e delicada, Mércia. E este contexto tudo o que tu falaste realmente é verídico. Por natureza, ela tem razão. Os manequins geralmente não são manequins sem braço, sem perna, e a gente aprende maioritariamente no âmbito de um paciente normal. Mas outra coisa também, Mércia, é que nem todos os pacientes que não sejam deficientes têm veias fáceis. Então, eu que sou anestesista, que é o dia a dia das veias, já percebo muito bem isso. E pronto, não é? Às vezes nas crianças, né? É uma luta também para apanhar uma veia nas crianças, principalmente aquelas gorduchinhas, né? Então, eu percebo muito bem o que tu falas e pronto, é difícil sim, mas é a nossa realidade. É a nossa realidade. E uma coisa que me alegra é que a Mércia já percebeu e ela já, só este psicológico, ir mais psicologicamente preparada, né? Mesmo para lidar com a dificuldade daquele profissional. E às vezes tu não tinhas aqueles enfermeiros prediletos que tu sabias que apanhavam a veia logo, às vezes quando nós somos crianças, né? Conhecemos, nem que seja um, não é? Que a gente sabe que ele me entende, que conhece principalmente, né? Preparada não. Eu até prefiro desmaiar, tirarem sangue e acordar. Uau! Eu estou assim fascinada com as duas e vou dizer por quê. Primeiro é porque a Mércia está a partilhar verdades que muitas vezes nós não refletimos sobre elas. Por exemplo, a dor não é uma coisa para a gente se habituar. Não é? Ninguém se habitua à dor. Não é? Não tem como. A gente diz que o cérebro é plástico, acomodação, etc. Mas ele quer acomodar um processo de proteção da dor. Nunca de viver a dor constante. Então, a gente não está
preparado para viver a dor constantemente, não é? A gente não se habitua a isso. E olhando para a Mércia aqui, a falar, etc., é bom compreenderem que nos momentos desse tipo de vulnerabilidade, talvez esta fortaleza da Mércia deputada, etc., a gente não há de ver. Por quê? Porque ela não tem a obrigação de estar habituada à dor. Esta é uma coisa. A segunda coisa é, a nossa mente, ela funciona com sugestões. E o tipo de formação, de preparo, de habilidades para um profissional de saúde é um tipo de preparo de habilidades que sim, é ótimo, é bom, nós reconhecemos que temos bons profissionais. Entretanto, talvez aí há uma sugestão de o que é o corpo humano a ser estudado, não é? É o corpo humano com braços, com pernas, não é? Ou é o corpo humano com todas as formas que ele aparece, porque é um corpo humano. O corpo da Mércia é um corpo humano. E a sugestão ok, quando não encontrares aqui, pica ali. Quando não encontrares ali, pica ali. É uma sugestão muito boa, porque é verdade. Naquele momento, o que eles querem é trazer solução para nós, não é? A gente tem que reconhecer. Por outro lado, é o preparo mental para esses momentos. Para além de eu, quando não encontro aqui, encontrar ali, eu tenho que estar preparado para explicar e para entrar nessa jornada com o paciente. Quando a gente fala de humanizar, a gente fala disso muitas vezes, só que parece que não são humanos, não é isso. E eu acho que é aí que a gente também tem que ter um papel importante. Não é que o profissional não é humano, ou não é porque nós somos muito chiliquentos ou chiliquentas. É que, por um lado, ninguém se habitua à dor, por outro lado, é preciso de vez em quando, seja qual for o momento, quem já teve uma experiência com a Mércia, quem já teve uma experiência com outra pessoa com deficiência, naqueles momentos práticos, básicos, rápidos de partilhar. Que olha, se tu não encontras uma pessoa com deficiência, se tu não encontras, se não tem o braço, por exemplo, no caso da Mércia, não é? Então eu tenho que tentar tirar o sangue aqui no pescoço ou no pé. Da vez que eu vi a Mércia era no pé. E foi eu lembro-me desse momento. A Mércia disse não mesmo, mas ela tinha desmaiado. Nós fomos de emergência. Ela tinha desmaiado, assim ao meu lado, a conversarmos, não é? Estávamos a tomar uma refeição, a Mércia desmaiou, já faz uns bons anos, mas eu me lembro muito bem. E nós fomos ao médico a Mércia é uma pessoa muito acarinhada. Isso é verdade, não é? É um lugar de privilégio também, mas também é um lugar de muita luta todos os dias, porque no final do dia vamos explicar, né? Mesmo eu. Óbvio. Sorrio, mas vamos explicar. Eu não tenho aversão à agulha, não é que não podes me colocar uma agulha, eu não gosto de ser picada. Eu não sei quem gosta, né? Não tenho problema com comprimido, com vassouras, mas também não. Aquele ato meio invasivo, não é? E é invasivo, não tem outra maneira. Mas o preparo psicológico para lidar com alguém que não tem braço, ou alguém que não anda, ou alguém que não tem perna, tem que ser diferente. O mundo de hoje é um mundo muito corrido, mas se, por exemplo, temos uma morgue que disse, por isso é que eu fiquei fascinada, porque a morgue disse assim: aceito. Foi assim que eu percebi. Mércia tem razão, de facto é uma dificuldade, mesmo nos bebês é difícil, mas eu acho que é um preparo que a gente pode ir um pouquinho além, não é? E não é só um preparo de sala de aula, é um preparo de conversa, de discussão sobre assunto, não é? Sim. Acredito que em vários momentos, e são coisas que, se não estivermos a conversar numa mesa como esta, em que estamos com uma médica e com uma Mércia que é ativista social de causa da pessoa com deficiência, ou se não for lá no hospital, ninguém mais conversa. Não. Ninguém tem noção. Ninguém para pensar. Foi uma lição para mim. Foi, né? Muito grande. É um aprendizado muito forte. E eu acho que
trajeto de vida da Mércia, eu acredito que ninguém vê o mundo só por vir. Não é? A gente não está aqui só por estar. A gente está neste mundo por algum motivo, para cumprir alguma missão. E é necessário que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que nós cada vez mais compreendamos a nossa missão. Claro que outras coisas podem não acontecer, deviam não acontecer. O fato da tua vida ser um acontecimento é uma missão, ok? Talvez aquela tia nunca imaginou que a sobrinha seria deputada. Nunca. Não que isso justifique, tipo, talvez não tivesse feito, soubesse, não. É que ela não tem ideia de quem era este ser humano Mércia. Do que estava a vir para ela. Minha compreensão é que, por causa de crenças, mais uma vez, e principalmente na nossa sociedade, não é? Uma pessoa com deficiência, em tempos atrás, já foi tida como azar, como algum problema. Pessoa com deficiência, pessoa albina, etc. Até mãe solteira. Não brinca, não conversa com aquela porque é mãe solteira. A mãe com 15 anos, eu tive uma amiga que foi mãe muito cedo. Eu lembro-me que a minha mãe chamou-me e disse, essa amiga minha tinha 15 anos, 14, quando ela foi mãe, nós éramos estudantes. E a minha mãe diz-me assim, e lá as pessoas falavam, etc. Minha mãe disse, filha, olha, eu não te vou proibir de brincar com a tua amiga, nem de ser amiga dela, porque ela tem 14 anos, ela tem que continuar a ter amigas. A única coisa que eu quero é que tu aprendas com o que aconteceu. Que amanhã, e isso ficou assim, bem martelado. Eu gostei muito. Ela disse, amanhã, se tu apareceres grávida, já sabes o que vai acontecer. As pessoas vão te olhar como estão a olhar para ela. Às vezes é a consequência das nossas escolhas ou do desconhecimento de algumas coisas e de alguma forma de lidar com a nossa vida. E eu quero saber, Mércia, se a tua vida não estivesse como está hoje, não é? Acredito que há muita coisa que aconteceu de repente, não é? Há muita coisa que foi acontecendo. Mas como é que tu achas que seria a tua vida? Como é que tu vias a tua vida antes? Antes de agora, como é que tu vias a tua vida? Tipo, como é que tu sonhavas realizar, concretizar? Como é que tu te visualizavas antes? bom, na verdade, antes eu só queria tipo justiça. Okay. Tanto por minha mãe, não tanto pelo que meu pai fez com minha mãe, tanto com o que as pessoas fizeram comigo, pela perda da minha prima. Eu só queria, e é uma das coisas que me levou a fazer direito, porque eu gosto muito de ler. Inclusive, já terminei, estou a digitar meu livro. Wow. Então, eu gosto muito de ler e, gostando muito de ler, eu sempre procurei saber se alguém te faz isso, paga como. Então, eu sempre quis me focar em fazer direito, porque na minha mente, direito é todo mundo que leva a pessoa para a prisão. Então, só que depois de perceber que nada disso, eu tinha 3 sonhos. O primeiro é ser uma aeromoça, mas nem é questão de aeromoça, ser pilota. Pilotar avião, gosto muito da adrenalina. O segundo era ser militar, mas por causa da minha condição, é possível, mas é muito arriscado. E o terceiro é ser mesmo uma juíza. Só que todos os sonhos, ao andar do tempo, circunstâncias da vida, acabei olhando para mim mesmo. Não, são sonhos bons, são coisas construtivas para a sociedade, mas não, eu quero ser uma ativista social. Porque a nível mundial, vou frisar, eu sou deputada a nível mundial, global. A mais nova. Uau! Então... Mais nova em todo mundo? Sim. Uau! Quantos anos tens, Mércia? Fiz 26 no dia 8 de março. Uau! No Dia Internacional da Mulher! Uau! Então,
Dizias que és deputada, Uhum. a mais nova. Sim, Uhum. então eu disse para mim mesma, não, eu quero ser uma ativista social. Por que ativista social? Uhum. Nós estamos rodeados de pessoas com mentes quadradas. Essa é é o meu foco, é o que eu tenho percebido. Tem pessoas no mundo, principalmente jovens, que me perdoem, desculpem, mas vocês têm mente quadrada. Mente quadrada em que sentido? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou jovem, tive oportunidade. Além de agarrar aquela oportunidade, ter um terreno, ajudar tudo bem, esse é o nosso dever. Ter um terreno, uma casa própria, não, eu tenho rede social, não, eu tenho que te mostrar que eu posso. Eu tenho que te mostrar que, eu visto roupa de marca, como é que eu vou àquela loja que make-up tá caro? Não, eu tenho que ir à loja em que a doutora vai. Não, todo aquele dinheiro vai embora. Então, onde é que eu entro? Eu digo para os jovens, sabem, jovens, daqui a 40 anos ninguém vai querer tio pobre. Uau! Atenção, fica essa deixa aí. Ninguém vai querer tio pobre. Ninguém há de vir em casa da tia Mércia sendo pobre. Eu fui tão pobre na vida, que andei uns 5 quilômetros durante 3 anos, descalça, a ir para a escola, que hoje, quando vejo jovens com mentes quadradas, eu fico tão irritada, mas tão irritada, porque eles não conseguem ver eles só conseguem ver o presente. Não é obrigatório correr no futuro, mas você tem que saber o amanhã. Digo isso porque eu vivenciei algo que me deixou frustrada. Uma vez, eu não sou de sair de casa, não gosto de sair, não gosto de noite, não gosto de perder minhas noites, eu durmo muito, então gosto de ficar em casa. Eu fui a South Beach. Ok, fui a South Beach, tenho condições de comer tudo o que eu quero, graças a Deus, hoje. Eu cheguei lá com a minha pessoa, chegamos. Nesse dia tínhamos convite da Barbie, a boneca Barbie. Tudo bem. Chegamos lá. Eu vi uma moça, umas 3 moças. Nós ficamos lá durante 5 horas. E as moças não trocaram do copo. Não é obrigatório trocar do copo, mas estavam ao meu lado. Eu senti, aquilo é raiva, remorso e pena. Um sentimento que um ser humano não deve sentir por outra pessoa. Pena. Eu senti pena. Mas essas pessoas têm família. Essa pessoa aqui tem pelo menos açúcar. Tomou banho porque tem sabão. Escovou porque conseguiu comprar aquilo. Por que não consegue? Não consegue ficar na sua casa, não consegue criar algo que possa te dar, algo produtivo. Então, olhando na juventude em si, tem mente quadrada, mas correndo também na parte de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência até já me mandaram embora eu uma vez, porque eu dou uns exemplos bem práticos. Eu sou uma pessoa com deficiência, não tenho braços, defendo direito todos, e sou política. E esse exemplo é um exemplo fora de tudo aquilo que eu sou. Eu não tenho braços. Você tem braços. Está com uma forte dor de estômago. Sabe o que é dor de estômago, de vômitos e tudo? Eu só estou com vertigem. Como é que é vertigem? Sim, estou com vertigem. Isso é mesmo. Então, eu sou muito natural, desculpem. Estou com essa... Só porque eu não tenho braços... Essa lei, essa minha ótica, essa minha visão, eu analiso desde antes de ser mesmo deputada. Só porque eu não tenho braços, mas a lei me defende. Eu vou entrar e você morre. O que é que ganhamos? Perdemos a vida. Outro exemplo bem prático, e pessoas com deficiência, quase me matavam. Esse exemplo, pessoas que não têm pernas, né? Andam de carinha de rodas. Tens braços, estás na fila do banco há 4 horas, 5 horas. A pessoa chegou, desceu do carro, não tem perna, mas desceu do carro, está na carinha de roda.
Vai para frente porque se estás sentado. Estás sentado. Não quer ser inclusa na sociedade? Então por que estás a passar para frente? Eu, em particular, já discuti com tanta gente na fila. Eu digo, eu tenho o cartão que me diz, sou deputada, não fico na fila, aquela prioridade toda, diplomata, tudo bem. Mas eu, como pessoa, eu fico. Estou a passar porque não tenho braço. Então, as pessoas com deficiência olharam aquilo como algo, como se eu não estivesse a lhes defender. Como se eu não estivesse do lado delas. Mas não é isso. Você quer ser inclusa na sociedade. Por que você não faz valer? Está à procura do quê? Do governo, está à procura daquele que tem para poder te ajudar, para poder te incluir na sociedade. Não é assim. Hoje eu sou deputada não porque não tenho braço, é por causa da capacidade mental. Então muitos não entendem. Muitos dizem, não, porque não tens braço. Porque... Não. É a capacidade. Eu não tenho braço. Vou deixar a pessoa morrer porque eu não tenho braço, porque a lei me defende. Porque... Não. Estás a morrer. Ela está a morrer. Não, deixa passar. Eu sempre discuto. Eu prefiro que passe idoso, pessoa grávida, mulher grávida, tudo bem. Mas pessoa com deficiência... Eu pessoa com deficiência, desculpem meus irmãos, e mendigo, eu não dou dinheiro a mendigo, principalmente jovem. Uma vez, e sempre vou perguntar, sempre vou falar para os jovens que me encontrar na rua, aqui não temos tabus, né? Um jovem com todos os membros, só tinha, não sei, muleta, não sei, estava a pedir esmola. Sabes qual foi a minha questão? Você transa? Disse sim. Eu disse, tudo bem, sai daqui. Você tem força para transar, tem força para fazer sexo e não tem força para trabalhar. Sai. Então, as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem olhar, não conseguem. Então, sempre vou ser lançada a pedras porque eu nunca vou mudar esse meu pensamento, nunca. Nunca. A Mércia escolhe viver uma verdade. Sim, prefiro. Murga, eu quero pegar a deixa da Mércia aqui e talvez com uma explicação de saúde para esta passagem, o que acontece se uma pessoa com deficiência fica mais tempo na fila, o que acontece, né? Para nós compreendermos aí, a gente fazer uma conversa com várias perspectivas, talvez. O que é que tu tens a dizer? É realmente uma reflexão. Eu penso que se todos vissem a deficiência como a Mércia vê, nós teríamos uma sociedade mais saudável. Mas, infelizmente, as pessoas olham para a deficiência para se vitimizar. E é nesse âmbito que a lei tem que defendê-los, não é? E também a gente vai convir que uma pessoa que tem uma deficiência tem que fazer um bocadinho mais de esforço em relação a outra que não tem. Por isso é que, por norma, se estabelecem estas facilidades que eu acho que são necessárias, exato. Por exemplo, termos aquelas questões todas que se fala de uma rampa para ajudar e serviços que facilitem, não é? Porque justamente nós não temos muitas Mércias. Agora, ver esta coragem, porque para mim é uma coragem, ver esta coragem de olhar, sim, eu tenho esta minha deficiência, mas não é por causa disto que eu vou, neste momento, porque pode ser que em algum momento ela precise, mas neste momento eu não preciso. Então, ter esta compaixão, ter, sinceramente, tocou-me, não é? Este olhar e por justiça, como ela própria defende, não é? Isso. Então, é mesmo... Eu acho que é tudo muito bem-vindo. Todas as abordagens são corretas. É bom ter uma lei que defenda a pessoa com deficiência, a questão da acessibilidade, esta questão da prioridade, etc. E eu acho que, ao mesmo tempo, é bom a gente fazer revisitar valores, não é? Porque eu posso ter a condição que eu tiver,
o respeito pela pessoa humana não fica fora dos meus valores. E no minuto em que o que é mais importante sou eu, aí já não é uma questão de defender uma causa, é mais egóica. E eu acredito que esta mensagem, talvez, que a Mércia, ao passar, as pessoas deixam de olhar para a mensagem e olham para o mensageiro, porque a Mércia é deputada, está num lugar de privilégio, tem uma condição financeira diferente. A Mércia disse muito bem, eu não sou deputada porque eu não tenho braços, eu sou deputada por causa da minha mente, por causa da capacidade que ela se deu de olhar para a dor desta jornada da vida de uma pessoa com deficiência e dizer, eu não aceito sofrer com esta dor. Porque dor é uma coisa que a gente não contorna. Todo mundo vai sentir dor. Mas sofrer com a dor é uma escolha. E ela escolheu não sofrer com a dor. E toda vez que a gente se vitimiza, pegando já aqui a deixa da Murg, a gente está a escolher sofrer com uma dor, porque o vitimismo é um apelo emocional para ganhar atenção. Uhum. O que significa que as pessoas só vão olhar para mim, só me vão aceitar se eu manifestar uma dor, exteriorizar uma dor, não é? Então, eu estou na cadeira de rodas, eu sou deficiente, eu tenho isso, tenho deficiência, eu sou pessoa com deficiência, porque a gente tem que ter cuidado com os termos agora também. Sim. E é justo. E sempre vem esta ideia de que não é para ter pena, é para ter empatia, compreender a pessoa no lugar onde ela está. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta sempre de dar lugar às pessoas para passarem, principalmente quando eu vejo a condição. Eu sou muito disso, sou muito curadora, de querer acolhedora, de querer... Só que há momentos que eu olho e digo, Nilza, aqui tu não tens como te mexer. Vai levantar um barulho muito grande. Ok? E um barulho que às vezes alimenta esta coisa do apelo emocional do vitimismo, não é? Porque, de facto, uma pessoa com deficiência não tem que ser vítima daquela dor. Não. Vítima daquela dor e fazer... E talvez, como bem disse a Murg, se houvesse muitas Mércias, nós teríamos um mundo um pouco mais saudável. Porque tudo tem a ver com o estado mental. Fisicamente, a pessoa é deficiente. Mas a maior... Ou é uma pessoa com deficiência. Mas a maior deficiência, talvez, pode ser aquela em que a gente não se quer abrir para novas possibilidades. E a gente não quer aceitar. Aceitar que eu sou um ser humano igual a qualquer um, por isso é que eu quero ser incluído, não é? Sim. E se eu quero ser incluído, eu tenho que olhar para mim como outro ser humano. Todos nós, seres humanos, aqui temos valores. E os nossos valores, eles têm uma hierarquia. Significa que, se a Mércia vai ao hospital e está com umas tonturas, não é? E vê que alguém está muito mal, o fato de a Mércia ser uma pessoa com deficiência não significa que ela pode deixar de lado o valor maior que é a vida e o respeito pela pessoa humana. Naquele momento, a Mércia não deixa de ser um ser humano com empatia suficiente para dizer assim, olha, eu posso esperar. Sim. Não é? Eu posso esperar. Não atenderam a mim, atenderam outro, mas eu poderia esperar. Muitas vezes até podemos, porque às vezes a Murg que está aqui é médica, anestesista, ela sabe que às vezes a nossa doença, a nossa gravidade é aqui na mente, né? É verdade. Estamos muito graves na cabeça. No final do dia, não é tão grave assim, não é? Aí a gente vai aprendendo com o tempo que é isso. E Murg, como é que é lidar com esta coisa de ter empatia, de organizar, de estar ali, não é? De olhar para alguém que está a sofrer com a dor, por exemplo, alguém que escolheu sofrer. Esta fala da Mércia também é um pouco nisso. Às vezes a gente escolhe, não é? Às vezes a gente escolhe sofrer. Eu vou ficar aqui nesta dor. Como é que é lidar com as pessoas assim? É verdade que tudo que a Murg estudou até hoje é para aliviar a dor, é para manipular a dor, tudo isso, não é? Mas como é que é lidar com pessoas que querem viver nisso, nesse vitimismo, nessa dor profunda, não sair e talvez depender bastante de medicação, não é? E talvez não querer dar um passo a seguir. Como pessoa, porque a Murg é médica, antes de termos a Murg médica, temos um ser humano que está a enxergar um outro ser humano ali, ok? Como é que é lidar com isto?
Boa pergunta, Nilza. E é um pouco de... Eu a olhar assim para a Mércia, e veio mesmo esta questão de olhar a forma como ela olha. Mas foi uma questão que sempre tive que me confrontar. Em primeiro lugar, eu aprendi a aceitar as pessoas com os seus traumas, com as suas vivências, com as suas crenças. E eu acredito que algumas vezes nem elas mesmo têm noção. Quando elas escolhem, por exemplo, o meu dia a dia é mais olhar para as pessoas com dor de coluna. Então a pessoa tem a dor de coluna e tu explicas provavelmente quais são as causas, ajudas com diversos tratamentos que são e inclusive pedes a ela para que tenha contraparte, não é? Hábitos melhores, e eu costumo dizer que dor não é pílula mágica. Infelizmente, depende muito desta parte mental também. Então, eu acho que o nosso papel é trazer a consciência, primeiro entender a pessoa e aceitar o que ela está a viver naquele momento. Quando a gente entende que muitas das vezes ela até pode piorar a dor porque ela não tem o que comer em casa, por exemplo, que ela vive num contexto social, não está a trabalhar, e tentar abordar um bocadinho nessas esferas. Eu costumo dizer que eu sou um bocadinho privilegiada, porque no sítio onde eu trabalho, facilmente eu consigo ter o apoio, quer de um assistente social, por exemplo, quer de um psicólogo também, por exemplo, mas é sempre olhar para aquilo, não é? E tentar perceber e ajudar. Boa. É muito interessante porque é uma jornada, a Mércia está-nos a trazer muitos aprendizados aqui, é uma jornada muito interessante e incrível. E há momentos que são virada de chave, reviravolta, que nós olhamos e compreendemos esse momento como virada de chave, reviravolta na nossa vida, mas há vezes que a gente só vê depois, não é? E eu quero saber de ti, Mércia, tu tiveste um momento muito particular, que foi acompanhado, acredito que não só neste país, mas no mundo, não é? Um momento particular que foi acompanhado, que foi uma visita especial que tu recebeste em casa. Eu adoraria receber a visita que a Mércia recebeu. Acho que todo mundo queria receber essa visita. Então, uma visita muito bem-vinda e que apareceu num momento em que talvez aquilo que eu sentiria naquele momento, não sei se tu sentiste. Claro que para mim é muito mais fácil, porque eu já via receber a visita, então eu já vi que se fosse comigo como é que seria, não é? Mas como é que foi para ti, Mércia, receber o chefe de Estado, o Presidente da República em casa? Parece uma coisa assim... Não, mas não é. É uma coisa que acontece uma em cada quantas vezes. É verdade. Eu não vi, eu vejo muito pouco visitas ao domicílio. Sim. Não é? Tem que ser por algum motivo inédito, inesperado, ou uma vontade própria. Sim. E eu olhei aquele movimento do chefe de Estado como um movimento de vontade própria, muito, muito humano, muito de... E como é que foi? Eu sou analista comportamental, então eu vi as reações da Mércia, até comentei aqui quando estávamos a preparar. Mas como é que foi, Mércia? Conta aí. Bom, foi estranho e bom. Foi um momento eufórico. Porque primeiro eu estava de jejum. E estava a fazer um teste, um exame muito, mas aquele exame estava muito difícil. Eu acho que aquele docente ali... Infelizmente, ele já não está conosco. Ele era tão chato que a nota máxima dele era 7. Se você tivesse 7, é positivo. Então, aquele exame aí, para chegar nos 20, ele só pôs 2 questões. 2 questões. Então, eu fiz aquele exame tão... Tão preocupada. Eu sabia de tudo, mas fiquei tão preocupada e do nada alguém bate porta. Diz... Temos que cancelar o exame. Cancelar o exame porque o que está acontecendo? Alguém morreu,
não, temos que cancelar o exame, alguma coisa, estão a te precisar na Macinga, porque eu na altura eu estudava na Machis, estão a te precisar. Me precisar? Não. Eu não saio com estranhos. Minha mãe me ensinou assim. Disseram não, eu disse não, vamos terminar, pelo menos terminar. Faltavam por aí, já tinha feito o primeiro tempo, os 45, faltavam outros 45. Eu não. Terminei o exame, ainda batem a porta. Um indivíduo aparece, um indivíduo estranho aparece. Vamos, Juju, vamos, nada. Eu liguei para minha mãe. Minha mãe disse sim, é meu colega. Tá verdinha a mano e me aparece com um carro. Eu até perguntei à minha mãe, esse carro aqui, nada, esse carro aqui não é do seu serviço? Como? Porque minha mãe ela é secretária do agora atual presidente do município, uma mulher. Então eu disse, não, esse aqui não é teu colega, nunca lhe vi. Ela disse, sobe lá, minha mãe entende. Eu disse, não me irrita, sobe lá. Então era numa sexta-feira, normalmente eu passava final de semana em casa da minha mãe. Eu fui, normalmente, eu saí da Macixe até Macinga sem falar com aquele indivíduo. Calada. Chego em casa, ninguém está. Minha mãe, minha irmã, quando chego, elas estavam a aparecer. E eu toda trombuda, zangada, porque já estava a sentir fome. Chegamos por aí 18 e tal, já tinha passado a hora de iftar. Eu estava, para vos ser sincera, eu estava muito, mas muito irritada. Essa é a expressão. Eu até gritei para minha irmã, coitada dela. Então, de repente, alguém bate a porta. Eu estava no meu quarto. Eu grito, mamãe, alguém está a bater a porta. Mas você está aí ou não? É tua visita, é tua casa. Eu respondi assim mesmo, é tua visita, é tua casa. E quem era? Uau! Era a presidente. Eu ouvi a voz. É teu amigo. Eu gritei novamente. Mamãe, não tenho amigos aqui na Macinga. Desde quando? Eu tava muito... Como é que? Parecia uma adolescente. Ela disse, sai lá, é teu amigo. E quando eu saio do quarto, eu vejo, assim, câmeras, pessoas, movimento, viu? Eu tava, você tava tão feia, agora eu tô bonita. Tava tão feia, filha de Deus, estava tão feia, toda de qualquer maneira. Era antes de tomar banho, ali tava... Então, foi assim, foi algo eufórico, algo que eu não imaginava, porque eu, para vos ser sincera, só mandei mensagem para ele às 4. Tipo, para a página dele, às 4. Do presidente? Tu mandaste uma mensagem para a página do presidente? Sim. Passaram 6 meses. Depois ele apareceu. Ele disse, eu estou aqui por causa de uma mensagem, blá, blá. Eu, afinal. Fiquei muito feliz, ele me fez muitas questões. Ele emocionou-se, acho que na vida dele nunca tinha visto, né? Pessoa com deficiência. Talvez viu, mas nunca tinha tido a oportunidade de conviver com uma pessoa como tu, se calhar. Ele perguntou-me o que você... Ele fez aquelas questões inoportunas dele, assim, surpresa, sim. Ele pergunta, queres o quê? Está a ver um presidente da República? Te perguntar, queres o quê? Eu disse, quero uma casa para viverem crianças órfãs. E a casa da minha mãe gotejava, não tinha muro, era toda ela de qualquer maneira. Ele disse, mas estás olhando, estás vendo como está o teto da tua mãe? Eu, sim, mas eu quero uma casa para órfãos. Ele não acreditou, se emocionou. Então, a partir dali, até hoje somos amigos. Uau, graças a Deus. Uau. Até hoje somos amigos, somos bons amigos. É emocionante ser uma menina, né? Que já recebeu o presidente na sua casa, que é raro hoje em dia pessoas com deficiência aceitarem aquilo que elas são. E porque se eu fosse outra menina, desde o momento que ele perguntou, queres o quê? O que eu diria?
casa, caro, não sei o quê. Mas não, eu aprendi que as coisas constroem-se passo a passo e não começa-se de cima, começa-se de baixo. Então eu comecei de baixo. Ele perguntava, eu pedia. E nem pedir, tipo, se estiver ao seu alcance, mesmo eu sabendo que está ao alcance dele, se estiver ao alcance de Sua Excelência, eu preciso de um computador. Tudo bem, tá aí. Agora, minha amiga, queres o quê? Não, quero um skate. Até gritaram para mim na altura, quando ele perguntou isso, eu estava almoçando na presidência, então estou a xingar para ti. Diga mesmo, estava almoçando na presidência. Já privaste alguma vez com o chefe de Estado? Eu também não, nunca privei. Estava almoçando na presidência com todo aquele elenco da brigada da Frelimo e tudo mais. Mesmo. E ele perguntou, queres o quê? Eu só falei skate. A ministra dos negócios... É negócios interiores, né? Sim, acho. A Verônica Macá. Negócios estrangeiros, sim. Ela diz, o quê? Eu falei skate. Disse, mas minha filha, skate tá 2.000. Eu, sim, quero skate. Então, acho que é a partir dessas ações que me levaram até onde estou hoje. Uau. Ele percebeu que a ganância... Ou seja, eu percebi que a ganância não nos leva mais além. E que nos leva mais além é a humildade. É a minha humildade que muitos sabem quem eu sou, muitos me conhecem como deputada. Aliás, deputada é líder motivacional. Eu me denomino como uma líder motivacional. Então, é sobre isso. Foi algo fofo, bonito, que se fosse possível ele pode voltar. Uau! Queridas, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Eu quero vos dar tempo para vocês me fazerem 2 perguntas que eu vou responder rapidamente aqui. Faz parte de uma das rubricas do nosso podcast Vem Prosperar. Então, vocês podem me fazer cada uma pergunta, a pergunta que vocês quiserem. Bom, essa é uma questão que eu tenho feito para meus contactos íntimos. Tanto para minha mãe, uma vez eu fiz a ela ligou. Tá zangada? Não, é uma questão normal. É o seguinte, Nilza, se você... se te tirassem os 2 braços por 1 hora, como é que você acha que seria a tua vida? Hoje? Sim. Eu acho que hoje, tirando os meus braços por 1 hora, eu me sentiria amputada. Não só amputada fisicamente, mas acredito amputar sonhos, amputar projetos. É uma verdade que todo mundo quer ter os braços, não é? Eu acredito que, e talvez eu me sentiria totalmente desafiada a nascer de novo, a trazer uma nova Nilza aqui, não é? Uma Nilza que deve continuar a viver, porque os braços tirar os braços não é que a vida saiu, mas eu acredito que é um momento de dor. A consciência de que não tens os braços não é uma consciência apenas de não ter o físico, é uma consciência de não ter talvez as experiências que o braço talvez traria. Isso não significa que eu não viveria, mas... acredito que é uma pergunta muito desafiadora e muito bonita que tu fizeste. E é uma verdade que eu tenho que dizer. Seria um momento de dor, um momento de me sentir com objetivos amputados, sonhos amputados, e ao mesmo tempo com um desafio muito grande para eu renascer, para eu me reinventar, para eu reviver. É verdade que a gente fala daquilo que fisicamente se vê, não é? Mas há muitas amputações que nós vivemos como seres humanos que não são físicas muitas vezes. Às vezes são amputações emocionais, às vezes são físicas, mas muito internas, muito interiores, que as pessoas não veem, não é? Eu, por exemplo, passei por uma cirurgia delicada, um momento delicado. Eu tive uma gravidez ectópica, explodiu uma trompa, retiraram uma trompa da noite para o dia, e foi de ouvir que eu tinha 50% apenas de chance de conceber, e ao mesmo tempo que eu tive que lidar com todo o meu processo de restauração emocional e de cura.
E ali eu comecei a aprender um pouquinho sobre mim. Então eu acredito que são muitos movimentos que nós vivemos. Mas de todos esses movimentos que nós vivemos, não podemos negar que ter uma condição de deficiência é uma condição muito desafiadora. De todos os dias, trabalhar um estado mental. Um estado mental para eu estar bem, para eu estar confiante, para eu me posicionar. Uma coisa é eu nascer, outra coisa é me acontecer hoje. Eu acredito que isso faz muita diferença. Mas é uma pergunta muito bonita. Obrigada. Espero que a minha resposta tenha sido uma resposta. Sim, sim. Então, Nilza, eu aprecio muito o teu trabalho, de trabalhar com mulheres, com diferentes dores, com diferentes perdas. Como é ajudar a uma mulher que nem sabe, não é? Principalmente nós mulheres que nos vitimizamos muito, que nem sabemos que é uma crença que nós temos e que nós, de facto, podemos mudar aquela crença. Quando nós acreditamos que não, porque nós queremos sempre culpar. É mais fácil culpar o marido, é mais fácil culpar aquela oportunidade que eu não tive, aquele que me fez mal. Então, como é que é esta vida de coach aqui no nosso país, que também ainda é um pouco não é tão conhecida como deveria, e acho que muitas pessoas até chegam a determinados estados, inclusive até o suicídio, porque poderiam, né, ter tido um outro comportamento, uma outra postura. Essa pergunta é muito bonita, porque ela se conecta à minha missão de vida. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de comunicar, de acolher, de cuidar e de se reinventar. Eu compreendi a dimensão de ser mulher sendo mulher. Às vezes, é por isso que eu não às vezes a gente diz assim, eu compreendo o outro no seu lugar. Falamos, por exemplo, de homens feministas. Eu bato palmas para todas as causas, não é? Mas o feminismo é um posicionamento político que nós mulheres temos perante a jornada de mulher. E com toda a empatia que tu possas ter, e eu admiro bastante até quando um homem se posiciona assim, com toda a empatia que tu possas ter, tu não és mulher. Tu não vives a jornada de mulher. Então, quando eu apresento um posicionamento meu e uma causa minha, é uma causa de alguma coisa que eu acredito, mas ao mesmo tempo que eu experimento. Trabalhar com mulheres tem sido muito bom para mim. Trabalhar como coach tem sido uma jornada fantástica. Se me perguntaste quando era pequena se era isso que eu queria, eu nem sabia que existia um coach. Eu queria ser médica, não é? É algo que é muito público, que eu falo todos os dias. Aliás, eu cheguei a cursar medicina. No final do dia, é o maior desafio que eu tenho hoje ao trabalhar com mulheres, é o desafio de desconstruir a crença negativa de ser mulher. Porque há uma crença muito negativa. Há uma crença negativa que nós construímos a partir do momento em que nós educamos as nossas meninas e os nossos meninos. A partir do momento em que nós dividimos mulher e homem olhando para papéis sociais. Não estou a dizer que numa casa não há uma organização. Qualquer grupo, qualquer equipe, uma casa é uma equipa, uma família é uma equipa. Há organização. Um casal tem acordos, ok? Na escola, como menina, como rapaz, há muita coisa, mas quando nós deixamos de olhar para dentro de nós e só olhamos para aquilo que nos é sugerido todos os dias, talvez isso distorça a nossa autoimagem, de tal forma que no mundo mais de 700 mil pessoas se suicidam por ano. Parte destas pessoas são mulheres e muitas vezes é por não aceitação da condição de ser mulher. E qual é essa condição de ser mulher? A condição de muitas vezes não conseguir cumprir um papel social e natural de maternidade. Não cumprir esse papel já faz a pessoa não se aceitar e querer se matar. A condição de ser mulher, de não conseguir encarar a escolha do outro, de não ficar contigo e pensar e viver uma rejeição e um sofrimento da rejeição porque o outro não ficou comigo, não é? A escolha, a condição de ser mulher, de ser julgada por uma sociedade pelas escolhas que tu fazes, tanto do teu estilo de vida, de escolher carreira, não escolher casamento, de escolher casamento e não escolher carreira, de escolher o tipo de pessoa com quem tu queres te relacionar. Tudo isso
colocando num único cesto, nos faz viver a vida num estado mental que eu escolhi trabalhar esse estado mental de outra forma, que é olhar para um estado mental da independência, um estado mental de liberdade e um estado mental da autonomia para decidir ser e estar o meu melhor. O coaching é um método, é o caminho para uma meta, um caminho para uma meta de ser e estar o meu melhor, todos os dias e todas as horas. Qual é o meu melhor? O meu melhor é aquilo que me faz feliz e que faz feliz os outros também, porque a gente não é feliz ferindo as outras pessoas. Foi aí que veio, por exemplo, a mentoria Abundantemente, que é o meu treinamento comportamental e emocional exclusivo para mulheres, e para mim é uma alegria, Murg, eu lidar com todo tipo de mulheres. Eu não entrego apenas, eu recebo muito, eu recebo aceitação, eu recebo resultados financeiros, eu recebo resultados de famílias curadas, eu recebo de casamentos restaurados, eu recebo de pessoas que não se suicidaram porque ouviram uma palavra minha. De eu dizer que, de repente, depois de uma live, vem alguém no inbox e diz: hoje eu ia desistir e eu vou continuar por tua causa. Isso sim para mim faz toda a diferença. Isto me faz querer continuar. O coach é um profissional que trabalha comportamento humano, que trabalha aceleração de resultados, e o coaching ele só funciona com alguma coisa lá dentro, não é? Com a ciência por trás, com o conteúdo por trás. Outro dia eu fiz um podcast, estava aqui a minha filha que dizia que a mãe estuda muito, etc. Mas eu acredito muito no poder da gente aceitar novas possibilidades. Estudar faz-me isso. E acredito que o coaching é uma âncora para isso, para eu continuar todos os dias me descobrindo, me redescobrindo, e eu podia falar da minha missão de vida, assim, mais um episódio do podcast, não é? Porque eu quero mesmo impulsionar mudanças e transformações na vida das pessoas a partir dos meus dons e talentos, a partir do conhecimento que eu tenho, da experiência, dos aprendizados, a partir das trocas que eu posso fazer com as pessoas. Trabalhar com mulheres é trabalhar comigo, é recontar a história dessas mulheres, recontar a minha história. Aliás, foi este trabalho como coach que despertou este livro, o Vem Prosperar, ok? Aqui o que eu tenho o resultado não só do que eu aprendo, mas também das várias vivências e várias experiências com as pessoas, não é? Em muitos momentos da vida nós somos desafiados e desafiadas, e o coaching foi o melhor presente que eu recebi de Deus, não é? Há coisas que são dons e talentos, eu acredito muito nesse dom. Acho que a gente, para exteriorizar um dom, tem que acreditar primeiro. Eu acredito muito nesse dom. Respondi? Claro. Uma resposta minha é um podcast. Olha, mesmo a fechar, eu vou dizer algumas palavras e eu quero que vocês digam o significado para vocês em outra palavra, tá bom? Quero que vocês digam o significado para vocês em outra palavra, tá bom? Portanto, eu digo uma palavra e tu dizes o significado em outra palavra. Às vezes o teu significado podem ser mais 2 palavras, tudo bem, ok? Inspiração. Aceitar-se. Motivação. Trazer luz e energia positiva. Saúde. Bem-estar. Dor. Sofrimento. Amor. Próprio. Família. Um elo bonito. Atitude. Atitude comportamental, capacidade mental. Uau! Ai, seres de luz, este foi mais um podcast Vem Prosperar. Eu quero pedir só para passarem aqui o nosso patrocínio. Eu vou falar aqui dos vários apoios que nós recebemos. Quero agradecer bastante a Dara Eventos e Bem-Estar por nos proporcionar este estúdio maravilhoso, nos acolher, por estar aqui. Agradecer a Dara Store, agradecer a Navarro's Closet, que faz aqui o styling da coach. Agradecer a Ceriça Amor e Doce. Eu peço já aqui os quitutes. Desta vez nós não comemos no ar, porque estivemos a comer bem antes do nosso preparo aqui. Mas os quitutes da Ceriça Amor e Doces, que sempre nos presentei aqui e nos oferece. A Just Flavors, que nos oferece estas bolachas Vem Prosperar, que nós oferecemos também às nossas convidadas e convidados aqui. E vocês têm as vossas bolachas Vem Prosperar da Just Flavors.
Bolachas personalizadas, biscoitos personalizados. A gente não quer mais do que isso. A gente quer, de facto, o que é bom. As delícias da Kroll, a Mozeds, por estar aqui, por nos ajudar com as nossas gravações. E a toda a equipa do Vem Prosperar, muito obrigada. Eu não sei qual é a câmera agora que eu uso para continuar a agradecer a toda a equipa do nosso podcast Vem Prosperar. Sigam a Mércia no Instagram. Instagram da Mércia Cossa? Mércia Castela. Mércia Castela. Eu conheço uma Mércia Cossa. Mércia Castela. É mesmo Mércia Castela no Instagram? Castela. Mércia Castela. Instagram da Murg. Doutora Murg e da clínica Analgesic Clinic. Analgesic Clinic. Nós estamos a dar uma repaginada na clínica agora. Uma repaginada digital. Vocês ainda vão encontrar muita coisa bonita ali. Mas sempre que vocês quiserem saber da dor, vão lá para a Analgesic Clinic. A Murg faz muitas lives a explicar as questões da dor e da terapia que ela faz, do trabalho que ela faz e muitas outras questões de saúde que são muito importantes. Vocês já sabem, me encontram no Instagram, @NilzaChip. E, por favor, coloquem o like, divulguem aqui este podcast, divulguem este nosso episódio. Quanto mais likes vocês colocarem, mais o YouTube vai compreender que é muito importante entregar este conteúdo. E nós queremos continuar a entregar inspiração para vocês e trazer uma jornada talvez mais leve, não é? Hoje, com as minhas duas convidadas aqui a falar de dor e superação, sou muito feliz e muito grata. Foram fantásticas, poderosas. Uma salva de palmas para ela! Ser de luz, até o próximo Vem Prosperar.